Olá, amigas e amigos, estamos aqui na Ritio Violões recebendo um grande violonista chamado Flávio Apro. Flávio Apro é doutor pela USP, é mestre pela Unesp, é professor efetivo da Universidade Estadual de Maringá, professor visitante da Califórnia State Fullerton, Fullerton. pronunciei. É como é Fullerton. Professor visitante universitário, essa eu vou passar para você. Szeged. Szeged, que nome na Hungria, né? Isso. É bem especial, né? Assim, a tua atuação com o violão, com a música, né? Sobretudo. E hoje a gente vai ter esse bate-papo aproveitando uma passagem do Flávio aqui pelo Rio, bem agitada, com bastante evento, trabalhando bastante aqui no Rio. E, por favor, Flávio, nos fale um pouco sobre a sua programação aqui no Rio nesses dias, nessa semana bem cheia. Pois é. Bom, uma satisfação muito grande estar aqui na sua linda loja. Um espaço realmente convidativo para músicos e violonistas que, enfim, né, gostam, né, dessa atmosfera, bons instrumentos, bons produtos. Recomendo que visitem aqui a Max Ritio Violões. E, bom, queria primeiro agradecer a você, Max, e também ao Vicente Pascoal, Paulo Pedrasoli e até a minha própria universidade, né, que foram justamente os catalisadores, né, desse projeto de eu estar aqui nessa semana, como você bem disse, bastante agitada. Eu vou estar fazendo concertos, workshops e palestras. Hoje aqui, né, logo mais os alunos estão chegando para uma masterclass, mas também vou atuar na UFRJ na terça-feira, vou tocar na Casa de Esquina, Sarau Brasil, vou fazer também uma programação na FITEC e de novo semana que vem aqui na Ritio Violões eu vou apresentar um recital, todos esses recitais em duo com o Vicente Pascoal. Que máximo, que máximo. E um programa bem especial. Vamos já falar então sobre o programa, né? Que temos aí uma variedade de repertório bem interessante. E por favor, Flávio, você puder falar sobre o programa, até do Vicente também, né? Falo sim. Bom, o Vicente é um dos meus compositores favoritos, eu toco música do Vicente, gostaria de tocar mais do que eu toco, mas terá peças do Vicente nesse meu repertório, assim como ele também vai tocar músicas dele. Então, nós vamos trazer um repertório bastante variado, o Vicente fazendo a primeira parte ou a segunda, ele tocando peças de autoria dele mesmo, Henze e Hogg, né, um repertório mais contemporâneo, e eu trazendo um pouco dessa formação histórica, né, tarreguiana do violão. Então vou tocar, além de Tárrega, vou tocar Villa-Lobos, Albéniz, vou tocar Brauer e vou apresentar uma peça muito especial, que foi uma das peças que o Segovia ignorou, que ele não tocou, peça escrita dedicada ao Segovia, mas ele nunca mexeu nessa peça, que é de um compositor francês, muito pouco conhecido, mas maravilhoso. Ele se chamava Pierre-Octave Verrou, e escrevia também para piano, música de câmara, orquestra. Um excelente compositor que faleceu, se eu não me engano, com 34, 35 anos de idade. Uma morte muito trágica e prematura. E eu recuperei essa peça, por assim dizer, né? Eu fiz não uma transcrição, porque ela já é original para violão, mas ela não funciona do jeito que a peça foi escrita. Então, como o Segovia costumava fazer aqueles arranjos, né, entre aspas, com o repertório dos compositores que escreviam para ele, com exceção de Villa-Lobos, claro. Eu acabei fazendo esse trabalho que Segovia deixou de fazer e estou divulgando. Essa peça vai ser editada e publicada no segundo semestre pelo Acervo Digital do Violão Brasileiro. E eu estou aqui apresentando, inclusive vai ser o tema das minhas palestras na UFRJ, né? E no final, eu e o Vicente, nós descobrimos, aliás, foi esse o motivo que me trouxe ao Rio, que, né, vamos dizer, foi o catalisador de toda essa soma de forças, né, do qual eu sou muito grato pela tua participação, né, de estar organizando isso tudo.
Mas eu descobri que eu e o Vicente temos violões do mesmo autor, Sérgio Abreu, Sim. e são violões gêmeos, porque o número do meu violão é 640 e o dele é 639. Ah, E daí, quando eu descobri isso, através de uma catalogação recente que saiu dos violões do Sérgio, feito pelo Valmor Bosa, eu liguei para o Vicente e falei: amigo, nós temos violões que têm o mesmo tipo de... juntos, né? Nasceram juntos, mesmo tipo de madeira, mesmo tipo de construção, iguais. Vamos fazer alguma coisa juntos, vamos fazer uma homenagem ao Sérgio Abreu, Sim, né, que é uma lenda do violão, né, que Sim. partiu no ano passado. E assim surgiu a ideia, a partir desse duo, que é surpresa, surgiu essa ideia de fazer essa turnê pelo Rio de Janeiro, e que eu estou muito, muito contente de estar fazendo tanta coisa, né? Eu sou meio workaholic, então eu gosto desses programas meio suicidas. Acho que ótimo, muito bom. E o que a gente pode também falar sobre o programa, né? Essa junção de vocês, né? Eu iria jogar essa pergunta um pouquinho mais depois, mas foi algo que eu não falei na sua apresentação, que Flávio Apro foi aluno de Dona Monina Távora, que foi uma grande maestra de música, né? E nos agraciou de ser uma grande mestre de violão. E só nesse currículo, né, assim, né, essa trajetória que ela teve como educadora, tivemos os dois maiores duos de violões da história, que é o duo Abreu, o duo Assad. E, claro, temos aqui também mais um discípulo, né, com uma envergadura artística enorme, que é o Flávio Apro. Tem também uma produção também de uma discografia, né, o Flávio, que a gente vai falar mais sobre isso, mas eu gostaria da gente pontuar essa tua história, né, essa tua trajetória de ser discípulo, né, da Dona Monina. Né? Ah, legal, excelente pergunta, Max. A minha formação, eu sou originário de São Paulo, capital, então eu fui aluno de Henrique Pinto, como todos, né? Fiz minha formação, como você já mencionou no começo, mestrado na Unesp, doutorado na USP. E então, assim, essa foi uma parte da minha formação em São Paulo, mas eu tive uma segunda formação aqui no Rio de Janeiro mesmo. Eu conheci o Sérgio Abreu com 16 anos de idade, eu era amigo do Paulo Pedrasoli e sempre tive contato muito próximo com a galera aqui do Rio de Janeiro. Então, eu vinha muito para cá e numa dessas viagens, conversando com o Sérgio Abreu, eu perguntei de Dona Monina, achando que ela, enfim, já tivesse falecido. Ela falou, não, ela está viva, pelo que eu sei, ela está ainda atuante como professora. De repente você pode escrever uma carta para ela, mandar um material, uma gravação, e fiz isso. E tive a sorte, porque ela era uma pessoa um tanto difícil, né, de se aproximar. Ela selecionava muitas pessoas, assim, ela era uma pessoa que não tinha um acesso muito fácil, e por alguma razão, não sei se foram as gravações ou foi a forma como eu escrevia a carta, ela foi muito receptiva. E ela me convidou ela não morava no Brasil na época, ela morava no Uruguai, me convidou para ter aulas com ela lá no Uruguai. E eu fui de ônibus, uma viagem de 24 horas, sabe? Uma loucura, assim, mas... E realmente ali foi um grande divisor de águas, Max. Ela realmente mudou a minha forma de ouvir música, de me relacionar com música, especialmente duas questões muito fortes, assim, que ela pegou e que até hoje influenciam muito a minha estética e o meu trabalho, também como professor, que é a questão da interpretação musical. Você tem que realmente entender o contexto da peça, você tem que... Se você não entende o que está acontecendo ali, como é que você vai transmitir para a tua audiência, para o teu público, né? E a segunda coisa era a questão da concentração. Então ela tinha até uma visão, Max, muito ligada à filosofia oriental. Ela gostava de um autor que era o Eugen Herrigel, autor alemão que foi estudar o Zen budismo. O livro se chama Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Sim. E ele conta do treinamento dele, sim. Como arqueiro, com um mestre que, por acaso eu lembro do nome dele aqui agora, que é o Ken Awa.
Kenzo-Awa. Eu não me lembro. Kenzo-Awa. Eu já li esse livro até mais de uma vez, mas eu não me lembro dos nomes. E foi uma recomendação, inclusive, porque aí você está falando da Dona Monina, e é mais ou menos a mesma geração, mais ou menos do Bozizio, né? O professor de violino. Pois é. E aí ele me presenteou com esse livro. E assim, só pra gente dar uma contextualização. Sobre o livro, né? E esse é o livro, assim, que quando você entende como é que aquele processo funciona, você consegue entrar num estado de imersão, que é o que hoje se estuda muito dentro da área de psicologia e comportamento, que é a questão do estado alterado de consciência. Então, assim, do Abreu tocava em estado alterado de consciência com toda certeza, não tenho dúvidas disso. Do Assad também, Monina Távora, eu via ela tocando, ela entrava em transe quando ela tocava, era uma coisa, ela era uma senhora, né, pequenininha, quando ela pegava o violão, Max, parecia que ela enchia o ambiente, assim, sabe, era uma coisa muito forte, muito impactante. Você assim. Fala isso, eu me lembro, quando eu ouvi pela primeira vez o do Siqueira Lima, né, com a Cecília, né, assim, uma estatura tão baixinha, mesma força, exatamente. Já que a gente está falando de Dona Monina e falamos do Sérgio Abreu, a gente também vale pontuar que o do Siqueira Lima teve uma intensa atividade em contato com o Sérgio, né? Foi. E daí a gente, eu tô falando que essa atmosfera tá permeando, né, esses grandes artistas como você, né? E aí a gente tem o do Siqueira Lima, que, vamos dizer assim, seriam os netos da Dona Monina, né? Exato. E interessante demais, muito legal saber eu não sabia, eu soube há pouco tempo que você foi aluno da Dona Monina. Porque também, como você falou, era uma pessoa que era difícil acessá-la. E eu conhecia poucas pessoas assim que foram discípulos dela, né, alunos dela. Eu me lembro do Gaetano Galife e também de uma senhora que uma vez eu estava numa festa tocando música árabe. Tinha dança do vento, eu estava tocando oud árabe e teve no final do evento uma senhora que pegou o violão e começou a cantar músicas francesas, mas uma técnica bonita, né, do dedilhado, etc, do acompanhamento muito bonito. E eu perguntei, né, nossa, você fez escola de música, alguma coisa? Ela falou, não, eu tive uma professora que inclusive tocava laúde. Que aí ela me viu tocando laúde, ela falou, ela tocava laúde, aí eu, mesmo, ela falou, era a Dona Monina. Infelizmente eu não me lembro o nome dessa senhora. E ela tocou, ela falou, ainda me lembro algumas coisas que eu tocava com ela. Ela tocou coisas de Alhambra de uma forma linda e que talvez só seja possível uma senhora que não estava estudando a sua técnica e tal, eu acho que só seria possível nesse estado de imersão que você comentou, possivelmente. porque ela quando foi tocar, embora não estivesse com aquela técnica no alto nível, né, assim, de prática diária e tal, ela estava ali plena ali fazendo a arte dela. Exatamente. Interessante. Interessante. Essa é a tradição Tárrega-Segóvia, inclusive. Monina Távora foi discípula de Segóvia regular. Ela teve vários anos de aula com Segóvia quando ele morou aqui na América do Sul. Que bom. Né? E Flávio, então vamos falar agora sobre sua discografia, a sua produção fonográfica, que aí eu até estava comentando antes da gente começar a fazer nosso bate-papo aqui, né? Que em 2007, se eu não me engano, eu tive um privilégio de fazer um curso com o Nicolas Souza Barros, que era um curso de extensão da Unirio. E aí era História e Literatura do Violão, e ele colocava, né, assim, pra gente, tanto como apreciação, como também literatura para ler, realmente e tal, fonogramas para ouvir, e ele escolheu os seus 12 estudos do Mione para a gente trabalhar nesse curso. Foi uma orientação assim fantástica e foi saltar aos olhos da gente a qualidade musical sua e também exime o técnico para tocar estudos tão difíceis. Sim, eles são difíceis, são difíceis e em 2007, né? Assim, hoje a gente já tem Já tem tempo. Estamos em 2024, temos e eu estava ali iniciando meus estudos ali, pretendendo entrar na universidade e tal. Okay. E eu fico muito feliz até de conversar com você aqui sobre esse assunto especificamente, mas sobretudo sobre sua obra. Por favor,
se você quiser começar pelos estudos do Mignone, Vamos, e aí vamos falar sobre os demais. Tá bom, tá bom. O Mignone foi um trabalho muito especial no sentido de que ele foi uma conjunção da minha dissertação de mestrado, da minha pesquisa de mestrado, como um resultado prático daquilo que eu pesquisei, daquilo que eu organizei na minha dissertação, que afinal foi uma continuidade daquele processo que eu comecei com Dona Monina. Eu discuti interpretação musical dentro da linha teórica da hermenêutica. Então utilizei Luigi Peirson, usei Umberto Eco para criar uma teoria de interpretação que, de certa forma, organizasse aquilo que eu recebi da Dona Monina naquela época, né? E foi muito importante, assim, como, vamos dizer, uma consolidação, assim, de uma linha estética, né, que eu uso até hoje, né? E a partir daquilo, então, aconteceu essa oportunidade no final do meu mestrado de a própria Unesp me convidar para fazer esse projeto, fazer a gravação, visto que eu tinha feito a minha defesa apresentando a parte oral, né, a minha defesa, junto com o recital que eu toquei os 12 estudos. Inclusive toquei aqui também, eu acho, isso tem que ser confirmado, mas eu acho que eu fui o primeiro a tocar a integral dos 12 estudos aqui, acho que foi em 2003, numa série coordenada pela Maria Josefina Mignone, viúva do compositor. Ela me convidou para fazer a integral dos 12 estudos lá na FINEP, e eu acredito que tenha sido a primeira vez que os estudos foram apresentados em público. Imagino, mas precisa ser confirmado. Muito provável, né? Porque eu gostaria até que você falasse um pouco sobre a tua proposta, né? De tocar os 12 estudos e tal. E como foi isso até com seus orientadores, etc. Não era obrigatório. Eu poderia simplesmente ter apresentado a dissertação e ter feito a defesa, mas como aquilo me trouxe um resultado, assim, eu consegui tocar aquele repertório, como você falou, que é difícil, com tanta segurança, né, com tanta propriedade, eu achei que eu tinha obrigação de entregar aquilo de alguma forma, né? Então, no primeiro momento, eu resolvi fazer o recital junto com a defesa, mas aquele repertório ficou no dedo durante alguns anos, e daí, né, surgiu a oportunidade de produzir o CD e fazer os concertos, e eu toco Mignone até hoje, né? Eu estou tocando Villa Lobos, pessoal, nessa série aqui do Rio de Janeiro, porque nós estamos numa efeméride, né? São 60 anos de falecimento, né, do Villa. A gente tem a data de nascimento dele foi há 4 dias atrás, mas em novembro nós temos os 60 anos sem Villa Lobos. Então aí, normalmente quando eu faço brasileiro eu faço Mignone, mas aqui eu estou fazendo Villa. Então, nesse sentido, foi um desafio, né? Eu lembro que o meu orientador na época falou assim: não, mas você vai tocar os 12 estudos, é muito difícil. Eu falei, mas por que não, né? E no final acabou, né, sendo um repertório aí que eu me dei muito bem, né? Apesar da grande dificuldade técnica dos estudos, eu consegui organizá-los assim de uma forma razoavelmente boa para apresentar um produto artístico e de concertos. É um ótimo trabalho, ótimo. Eu gosto muito, eu gosto muito até hoje. E agora os outros CDs, assim, o primeiro CD que eu fiz, Max, foi em 1995 ou 96, que foi, acho que, o primeiro crowdfunding do Brasil. Eu queria produzir, né? Foi justamente 1 ou 2 anos depois das aulas com Dona Monina, e eu queria tocar aquilo do jeito que eu aprendi com ela, né? E daí, assim, eu não tinha, né, nenhuma gravadora, né? Foi um trabalho completamente autoral, independente, mas aí eu comecei a vender para os meus amigos e minha família e amigos de amigos, e aí eu consegui reunir o orçamento necessário para a produção do CD e fiz ali 1000 cópias, né? Hoje já não existe mais esse CD, né? Eu tenho lá em casa, obviamente, a minha cópia não sei se funciona mais. E então esse trabalho ficou ali atrás, mas deu uma grande repercussão, assim, né, para minha carreira. Depois do Mignone, eu lancei acho que 3 ou 4 CDs no mesmo ano.
porque, enfim, eu estava produzindo, estava gravando, eu sempre gostei muito de testar acústica de lugares interessantes. Em Maringá eu achei uma acústica muito privilegiada de um templo maçônico que tem lá, que lindo, assim, todo de madeira e tal, espaço perfeito assim para o violão, e comecei a gravar. Mas esses CDs eles começaram a ficar numa fila que em 2014 foi interessante esse ano, porque eu ganhei a bolsa da CAPES para ir fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos. Ganhei a Lei Rouanet, né? Fui aprovado na Lei Rouanet, consegui o financiamento, e eu estava em negociação com várias gravadoras europeias, e a Brilliant Classics me encomenda um CD. Então saíram o Violão Brasileiro, o Nocturne, qual outro que eu falei? A bolsa, né? E só que esse Violão Brasileiro, como estava, né, naquela coisa de conseguir ou não conseguir o financiamento, eu ofereci para a Brilliant como uma possibilidade, e eles entenderam que estava fechado, né? E aí quando eu produzi o CD e informei para eles, olha, esse CD não está mais disponível, eles falaram, como não está mais disponível? Temos um contrato com você tem que fazer. Aí eu propus de fazer um disco gêmeo, né, com mais ou menos a mesma estrutura, e daí eu fiz o The Brazilian Guitar. Né? E o CD do Mione, ele foi reeditado, a mesma gravação que eu fiz aqui no Brasil foi reeditado no México. Então foram 4 CDs que saíram em 2014. Então foi um ano maravilhoso para mim em 2014, né? Então essa é a história. E depois lá nos Estados Unidos eu consegui também uma coisa que eu estava também conversando com a Brilliant e tinha feito uma sugestão de fazer os estudos de Napoleão Coste. Quando faltava, acho que uns 2 meses para eu voltar para o Brasil, eles falaram, ok, queremos o CD. Eu falei, meu Deus, eu estou aqui no lugar certo, mas não estou tocando os estudos. Eu estava tocando há 1 ou 2 anos atrás, né? Porque é assim, a gente vai produzindo e aí quando a oportunidade surge, a gente tem que agarrar com unhas, né? Sim. E foi o que eu fiz. Foi no último mês ali. Nossa, a estética é bonita demais. Você tá com uma barba bem caracterizada como algo que aproximasse da época. Eu arrisquei algumas coisas estéticas. Uma capa polêmica, mas eu gosto. Polêmica? Eu achei lindíssimo. Eu gosto. Achei muito boa. E, enfim, eu produzi aquele CD em 1 mês, assim, né? Levantar o repertório todo, que eu toquei os 25 estudos, que também são peças de um desafio técnico grande. Sim. E fiz também a Grande Serenata, né? Que eles queriam, ainda me pediram uma peça para complementar o CD, uma peça de grande fôlego, né? Fiz aquilo em 1 mês. Tive uma consequência física meio séria na época, eu tive uma epicondilite. Pelo esforço ali, né? Acho que eu ficava ali basicamente 12 horas por dia estudando aquilo para poder gravar lá nos Estados Unidos, que eu tinha uma sala maravilhosa, eu tinha um técnico de áudio fenomenal ali, mas consegui. Em 1 mês eu fiz aquela produção e tá aí, tá circulando bastante. Eu gostaria também de falar que entrevistamos recentemente aqui Luiz Carlos Barbieri, e você também gravou a Santa Ceia Segunda Taíde. The Brazilian Guitar, no disco que eu tive que montar para Brilliant. Sim. E, bom, você falou sobre, né, trabalhou intensamente, né, e isso só se consegue um foco, assim, durante muito tempo, realmente, nessa metodologia que você falou da Dona Monina, né? Qual foi a palavra mesmo? Não é imersão, foi uma outra palavra. Estado alterado de consciência. Não é sempre que eu atinjo esse estado, viu, Max? Não é sempre. Precisa de uma meditação? Na verdade, eu tenho peças disparadoras, peças que todos os dias eu toco e eu entro facilmente nesse estado de imersão, ou de estado alterado de consciência. Não sei em que nível que eu entro, assim, mas eu sei que com aquelas peças eu já estou muito habituado, porque aí são peças que eu não preciso me preocupar com aspectos técnicos e tal, e eu consigo me ouvir de fora, consigo ajustar a sonoridade para o ambiente que eu estou, né? O Brauer, por exemplo, Estudo 2 é uma das... Por isso que eu abro os meus concertos normalmente com essa peça. Ela me propicia isso, mas eu tenho outros momentos assim das minhas atividades. Por exemplo, eu pratico natação, né, 3 vezes por semana, e tem um tipo de nado e tem um tipo de respiração que eu faço que eu consigo entrar
Nesse estado, tem até um teórico húngaro, norte-americano, naturalizado norte-americano, que ele tem um nome complicado, mas ele é muito famoso, que é o Csikszentmihalyi. Ele faz um estudo a respeito desse estado alterado de consciência em artistas, monges, esportistas, e a teoria dele é a teoria do fluxo, do flow. Então, através eu sei que eu estou em flow, né, quando eu estou fazendo um determinado tipo de movimento na água, na natação. Outros esportes também que eu faço, né, eu jogo squash. No squash também eu consigo entrar mais fácil em estado de alterado de consciência. E no violão, não é fácil, não é fácil. Sim, sim. É um estado muito assim, especial. Eu não consigo identificar bem, mas eu tenho tentar ter uma ideia desse estado, e eu me lembro do Paulo Pedrasoli tocando. Eu fui aluno do Paulo Pedrasoli e tinha momentos assim, e em determinadas peças, que parecia uma aura em volta dele, né? Você sente quando você está. A respiração também acaba tendo Fica orgânica. Tem algo que tudo se encaixa. Isso, é muito curioso, e cria uma espécie de imã mesmo de atenção, né? Porque quando uma pessoa... Eu me lembro no saguão da UFRJ, todo mundo conversando, aquela barulheira e tal, violino pra cá, não sei o que, ele começou a tocar, se eu não me engano, foi a Chacone. E aí quando ele deu os primeiros acordes, os barulhos foram diminuindo, e daqui a pouco tava todo mundo olhando pra ele, realmente atraído, né, pelo estado que ele estava, né? Isso é realmente algo que a gente... Tem uma potência incrível. E a gente deve estar, né, nós como músicos, estudantes, sempre procurando, a gente deve estar bem atento na observação também da performance, né, quando estiver apreciando, né? Sim. Porque... mesmo os vídeos dos Irmãos Abreu, né, que saíram recentemente, a gente nunca tinha visto os Irmãos Abreu, né, até poucos anos atrás, dá para perceber que eles estão completamente imersos naquilo, né, e tem uma potência, tem uma força, assim, muito incrível. Transcende, né, a parte transcendente, técnica e acústica, transcende o corpo. Físico-acústica, né. Então, falamos sobre sua produção fonográfica, e agora... conversando antes da nossa entrevista também, falou sobre um projeto bem interessante, radiofônico, né, podcast radiofônico, né, sobre violão. E eu até falei porque o nome tem uma similaridade com o programa que o Barbieri apresentava aqui no Rio, que é o Violões em Foco, mas que é ótimo, né, assim, que a gente tenha essa sintonia, né, apesar das regiões, né, assim, serem distantes e tal. O nome do programa, então, é Violão em Foco, e é pela Universidade Estadual de Maringá? Exato, é um projeto de extensão nosso. O que acontece ali, a gente está oferecendo para a comunidade a oportunidade de a comunidade e a sociedade saber o que fazemos dentro dos muros da universidade, né? O pessoal acha que a gente tem uma seita secreta dentro da universidade, e não é. Não pode soltar ali o segredo. Não, os projetos de extensão servem justamente para a gente comunicar o que está sendo feito. E eu, a partir de um modelo de um outro departamento lá, do Departamento de Letras, que eles têm um projeto chamado Mastigando Letras, quando eu vi, eles fizeram ali, um programa semanal, mas quando eu ouvi lá na rádio os alunos recitando poemas, explicando, né, o contexto histórico daquilo, eu falei, nossa, é perfeito para o que eu quero fazer. E daí eu procurei a coordenadora do projeto e pedi para ela, né, assim, como é que funciona, como é que eu posso fazer um projeto similar, posso fazer no similar? Ela falou, não, você deve fazer, né? Eu tive uma acolhida muito, muito boa nesse sentido institucional, né? E o que a gente decidiu fazer então é esse projeto Violão em Foco UEM. Ele está no Spotify, né? Todos os episódios estão ali disponíveis. A gente lança um conteúdo inédito toda semana, e é a produção diária dos nossos alunos do curso de bacharelado, do mestrado, e os nossos egressos também participam, e outras instituições. A gente já teve um programa produzido por nós, né, mas o material enviado pela Estadual de Londrina,
Agora estou recebendo material da Federal de Goiás e da Unicamp. Então, assim, o projeto está aberto a todas as universidades, todos os programas de violão, né? Podem entrar em contato comigo que a gente veicula. E são mini podcasts radiofônicos de são exatamente 7 minutos de duração. Nós estamos atualmente cobrindo todo o norte do Paraná, porque nós estamos transmitido pela UEM FM, Rádio UEM FM, Rádio UEL FM, então todo o norte do Paraná. Toda semana nós temos esses programas que vão ao ar todas as sextas-feiras, em horários diferentes, em cada uma das rádios e com reprise aos sábados. E nós estamos agora concorrendo a uma chamada pública da Rádio UFRJ. Ah, que massa. Eu submeti o projeto e estou aguardando o resultado. Massa. Espero que aqui no Rio de Janeiro, em breve, estaremos veiculando o nosso projeto, Violão em Foco UEM. Isso. Eu acho que a gente agora está numa crescente, né? Tivemos, infelizmente, devido ao Covid, uma retração, né? Sim. Embora de forma online, virtual, a coisa deu uma... Sobrevivemos. Né? Sobrevivemos e pela necessidade de sobrevivência mesmo, fizemos, né? Algo que não era o convencional, das coisas mais em loco, né? E tal. E, bom, falando nisso, a felicidade, né? Lógico, a tristeza do que aconteceu, né? Do que ainda acontece, porque ainda tem uma série de Estamos no refluxo da coisa. Mas hoje podemos comemorar uma intensa atividade no Rio, em loco, de nos vermos, né, nos abraçarmos. E eu gostaria, então, da gente falar mais detalhadamente dessa sua intensa atividade aqui mais uma vez, né, que falamos no início, mas vamos falar mais uma vez, dando horário, local. Ok. Tá bem? Então, Hoje, daqui a poucos minutos, 30 minutos, teremos a Masterclass. Aqui teremos 5 executantes, né, violonistas executantes, que tá com um repertório bonito. Tem Bach, tem Paganini, tem Mignone, tem Brauer, né? Então, assim, um repertório bem legal, vai ser uma tarde bem gostosa e de muito aprendizado com o Flávio. Hoje, domingo, dia 10. Isso. De 2024, 10 de março. Aí tem no programa também aqui Ricardo Dias. Não, Ricardo Dias é o ajuste do meu violão. Tem um concerto. Certamente tem um concerto mas é um concerto particular. Aí depois a gente vai na terça-feira. Vai ver o seu Abreu, né? É um ajuste. Gente, é importante, né? Lógico que a gente está falando para um público também de pessoas que são amadores, estudantes e tal, e é bom a gente falar sobre esses cuidados do instrumento, de manutenção, sim. Né? Sempre levar um luthier de confiança para que veja se está tudo certinho. A madeira, ela trabalha com o tempo também, né? Ela respira e etc. Se mexe, né? Bom, agora vamos seguir. Agora vamos para terça-feira. Na terça-feira... Dia 12. Eu vou estar na UFRJ, né? Vou ter uma agenda bastante intensa ali. Às 10 horas da manhã eu faço uma masterclass, né? Com os alunos de graduação e de pós. Aí depois retornamos às 14h30 para uma palestra sobre essa edição que eu estou fazendo da peça Spirituelle de Pierre-Octave Ferroux, essa que eu falei que foi escrita para Segóvia. E às 18h15 teremos um sarau ali, um open stage lá para quem quiser tocar e com certeza eu vou estar fazendo alguma coisa ali. Uhum. Aí depois, na quarta-feira, dia 13, Casa de Esquina, né, recital em parceria com o Vicente Pascoal, né? Depois repetimos esse mesmo programa na quinta-feira, dia 14, na Escola Sarau Brasil, às 20 horas. Depois, na sexta-feira, dia 16, às 16 horas, estarei na Faetec, dando um masterclass e um recital às 19. Dia 15, né? Dia 15 às dia 15. 15. Isso. Dia 15, Que aí, finalizando às 19 horas com recital no dia 15, na Faetec. Isso, na sexta. Isso. E no sábado, de volta aqui. Na Ritio Violões. Perfeito. Para o recital às 17 horas, é isso? Confirma o horário? Isso, às 17 horas 17 eu toco com o Vicente aqui. Exatamente. Entrada, contribuição espontânea, né? Você pode vir. Temos uma capacidade aqui de 32 lugares.
Uma acústica bem gostosa aqui. Eu acho que os violões contribuem. Ressoam, né? Esse espírito aqui. Mas eu queria aproveitar, Max, desculpa te atropelar, mas eu agradeci, né? Sim, claro. A tua organização, Vicente, Paulo Pedrasoli, né? Inclusive até o programa de pós da UFRJ, né? Que fez o convite formal, oficial para a minha universidade. E a minha universidade me subvencionou essa viagem, né? Eu estou aqui graças ao apoio institucional do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Estadual de Maringá, quem eu sou muito grato. Eles dão realmente um apoio muito grande aí para essas minhas atividades artístico-acadêmicas, né? E também queria agradecer ao Ricardo Dias, né, que é hoje, né, o herdeiro, né, não só da oficina, né, mas da expertise do Sérgio Abreu, e ele que cuida dos meus violões, enfim, uma pessoa, ele está me hospedando, inclusive, muito generosamente. Então, sem essa sinergia de um esforço coletivo, né, isso não existiria. De fato, a gente realmente precisa nos unir. Unir forças. Né? Foi um do assunto mais comentado na entrevista com o Barbieri, foi realmente isso, que a atuação do Barbieri sempre foi de juntar colaborativa. E colaborativa. Exatamente. Mas eu gostaria também de fazer eu vou desenvolvendo a conversa, depois eu volto. Quando falamos da vossa discografia, eu já estou considerando minha de ouvir, né? E eu gostaria que você dissesse onde estão disponíveis, que é bem importante, que digamos, uma instituição. Sim, um acervo, né? O acervo. Não, o acervo digital do violão brasileiro. Eu não sei agora o site, mas deve ser acervo. Procurando o acervo digital no do Google, violão brasileiro. É fácil de achar. Provavelmente é o primeiro resultado do Google. Sim. Nós fizemos um acordo, então eles são os meus revendedores oficiais. Claro que em todos os recitais eu anuncio, né, que quem tiver interessado, né, em adquirir os CDs, entre em contato com eles, né? Eles têm a loja virtual ali, e toda a minha discografia, exceto Preludium, né, que é um CD muito antigo, toda a minha discografia está disponível à venda. Está disponível no acervo e também nas plataformas de streaming. A Brilliant Classics, ela sempre veicula, então tem tanto no Spotify quanto no Apple Music, no YouTube. E para quem não conhece, a Brilliant é uma das gravadoras principais de música instrumental, clássica, antiga, né? Tem muita coisa distribuição boa, mundial, eles são vale a pena consultar bem o acervo também deles. Eles são muito importantes. Sim, importantíssimos, né? Então fiz esse retroativo, acho que a gente pode caminhar agora por fim. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não conversou? Só agradecer, enfim, né? Eu tô muito feliz, como eu disse no início da entrevista, Max. A minha formação é Rio-São Paulo. Aqui, embora, né, tenha sido uma coisa meio diagonal, né? Sérgio me apresenta para a Dona Menina, mas eu aprendi muito com o Sérgio, não só com ele pessoalmente, aquelas dicas, né, que a gente não sabe como resolver uma coisa, ele, não, coloca o dedo aqui, acabou o problema, né? Uma coisa simples que a gente não conseguia enxergar, né? Ele tinha essa capacidade, essa coisa arguta, né, de saber exatamente qual o problema. Fazer você crer, né, muitas vezes. Sim. Muitas vezes eu acho que no processo a gente se perde um pouco pelo autossabotagem, né? Será que isso vai dar certo? Não, acho melhor ir por outro caminho. E a gente dificulta, e o Sérgio ele não tinha isso e resolvia a coisa muito facilmente. Então aprendi muito com o Sérgio nunca deu aula para ninguém. Tem gente que se diz aí, Sérgio pois é, assim, mas claro que essa vivência, né, não digo que tenham tido aulas, né, com o Sérgio, mas assim, o contato é de um aprendizado tão grande. Eu tive poucos contatos assim de performance com o Sérgio, mas cada coisinha que ele falou, poucas coisinhas, isso daqui repercutiu na minha vida como estudante, como músico, de uma forma intensa mesmo, assim, bem importante.
talvez justamente por isso, né? Poxa, ele tá me dizendo, eu vou crer nisso, porque realmente um grande artista, sim, né? Sim, uma referência. Além do que é certeiro também, né? A orientação dele exato. Mas então, não só com o Sérgio, Max, toda essa comunidade aqui de violonistas do Rio de Janeiro, gente, aqui o Rio de Janeiro é um lugar histórico para o violão, né? Nós tivemos Quincas, tivemos João Pernambuco, Barrios, né? Aqui realmente o violão aconteceu, né? E tem uma tradição tão forte que não só com Monina diretamente, Sérgio, né? De forma lateral, mas com os próprios colegas, né? A gente se encontrava em concursos no Espírito Santo, Rio Grande do Sul e tal, e eu via o estilo do violão carioca, eu falava, caramba, isso eu nunca tinha pensado, vou experimentar fazer, e dava certo. Então, assim, eu tive realmente esse contato aqui, né? Nunca fui um aluno institucionalizado do Rio de Janeiro, mas sou cria daqui também. Bom, além de ser brasileiro, húngaro... como que é essa tua relação com sua antecedência, né? Os meus avós paternos eram húngaros, imigrados da Primeira Guerra, e aí eu fiz o processo, né, de naturalização, de cidadania, tudo. Na tua família tinha muito aspecto ainda cultural? O meu avô, ele era violinista e trompetista. Olha que massa. Meu pai não, então pulou uma geração e eu retomei a coisa da música na família. Mas seriam já do perfil mais clássico ou não, mais de música? Não, meu avô ele era de música folclórica. Que é riquíssimo, né? Muito, na Hungria. Bartók. Nossa. É um universo assim. É um universo forte. É muito, muito forte. Bom, fico feliz demais com isso que a gente pôde proporcionar aqui para vocês que nos acompanham. Gostaria de falar muito mais, a gente vai aproximando da hora da Masterclass. Os alunos já tem um aluno aquecendo. Eles estão aquecendo já, na verdade são 2. Eu não sei se a terceira está aquecendo. Inclusive isso, vamos ter uma executante mirim, que é a Bárbara, que tem 10 anos de idade. Maravilha. Vai ser lindo. Isso. Então é isso, gente. Fica o convite para acompanhar a programação de concertos, mais masterclass, palestra com Flávio Apro. A gente espera que esse projeto que ele está fazendo com o Vicente Pascoal, que consiga difundir mais, né? Então, quem estiver vendo essa entrevista e queira entrar em contato com o Flávio para levar esse espetáculo, né? Essa apresentação aí para a sua instituição, né? Para o seu estado, para a sua cidade, por favor, Flávio, nos dê os contatos. Bom, eu tenho perfil no Instagram, no Facebook, então é bem fácil. Hoje é bem fácil, né? Hoje não tem que dar número de telefone, né? Então é isso. Ficamos pelas plataformas de mídias sociais para fazer os contatos, fazerem os contatos e muito obrigado, Flávio. Obrigado, meu amigo. Vamos seguir agora com a nossa programação. Obrigado, gente, por ter nos acompanhado até aqui, nos dando essa força também da gente fomentar mais ainda esse nosso ambiente musical com o violão. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.